Amigos queridos da Escola da Boa Nova, ainda bem que estamos vivendo um momento da humanidade que o avanço tecnológico nos permite esse contato. Compreender o momento que vivemos, entendendo a justiça de Deus, é muito importante. Muitas coisas que vêm acontecendo nos deixam confusos, interrogativos, buscando o porquê de tudo isso. Sentimos hoje a força desse poder maior. Se nos achamos inteligentes, capazes de realizar maravilhas, imagina a inteligência suprema, o Criador de todas as coisas. Será que a caminhada do homem não o conduziu até esse caos que estamos vivendo? Pensando bem sobre tudo, devemos nos perguntar: o que Deus quer nos ensinar com toda essa transformação? Lembram quando a nossa mãe nos colocava de castigo, sentados por um tempo, sozinhos, e dizia: pense no que você fez, reflita. Enquanto você não reconhecer o erro, e às vezes era necessário pedirmos desculpas para podermos sair do castigo. Velhos tempos. A nossa mãe desejava o nosso mal ou o nosso bem? Então acredito que tudo o que está acontecendo é para repensarmos a nossa vida, repensarmos a nossa caminhada, o que estamos fazendo da oportunidade que Deus está nos dando aqui na Terra. É necessário um tempo de silêncio, de mais reclusão, para que a gente possa se dedicar mais a essa reflexão. Jesus esteve conosco há mais de 2000 anos. Sua lição de amor, de fraternidade, foi um alerta para a humanidade. Ele nos mostrou o caminho a seguir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nos disse mais que esse caminho que ele estava ensinando nos levaria ao Pai. Passou por muito sofrimento. Nos mostrou que a Terra é um planeta de provas e expiações, nos dando os recursos necessários para vencermos a dor e o sofrimento. Porque a dor e o sofrimento, eles são muito gerados pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade. E Jesus nos ensinou como lidar com isso. Pensar mais no outro, procurar valorizar coisas que são espirituais e não materiais, e foi nos ensinando para que nós pudéssemos lidar com as situações da vida. Mas o homem sempre questiona o sofrimento. Ele sempre se acha injustiçado pelas leis de Deus, principalmente quando tem a ilusão que está na terra somente para usufruir dos prazeres que ela oferece, vendo-a como um princípio e o fim da existência, sem a noção da continuidade da vida após a morte. Tudo muda quando percebemos que a vida não termina no túmulo, mas há uma continuidade para a nossa compreensão de tudo o que acontece. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, a espiritualidade nos diz assim: a Terra fornece, pois, um dos tipos de mundo expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que têm por caráter comum
servir de exílio aos espíritos rebeldes às leis de Deus. Espíritos rebeldes às leis de Deus. Observem como nós vemos isso na Terra. Esses espíritos têm que lutar contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza. Duplo e penoso trabalho que desenvolve de uma só vez as qualidades do coração e da inteligência. O sofrimento acomete a sociedade desde os primórdios, desde o princípio da humanidade, desde que a humanidade existe. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Portanto, estamos onde precisamos estar e passamos pelo que precisamos passar, pela nossa invigilância nessa e em outras vidas. A Terra, na verdade, é um pronto-socorro de almas. É uma escola onde aprendemos a viver. Emmanuel, mentor de Chico, nos diz que é um mundo de provas, porque é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Ele explica também sobre o mundo de expiação, dizendo ser a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Na verdade, não importam as palavras. O objetivo é um só. Nós estamos na Terra para uma reeducação do espírito. Deus utiliza de recursos para o espírito compreender o que seria mais útil para o seu progresso espiritual. No livro Abrindo Caminhos, das edições paulinas, tem uma história que ilustra esse momento. Vamos ler. O título é A Casa do Céu. Um homem muito rico morreu e foi recebido por um anjo no território da vida eterna. O anjo o conduziu por várias alamedas e ia mostrando as moradas dos bem-aventurados. Apareceu uma impressionante mansão com belos jardins. O homem perguntou: "Quem mora aí?" E o anjo respondeu: "É o Raimundo, aquele seu motorista que morreu no ano passado." O homem ficou pensando: "Puxa, o Raimundo tem uma casa dessas, aqui deve ser muito bom." Logo a seguir, apareceu uma casa ainda mais bonita, com piscina e tudo. "E aqui quem mora?" perguntou o homem. O anjo respondeu: "Aqui é a casa da Rosalina, aquela que foi sua cozinheira." O homem ficou imaginando que, tendo os seus empregados tais magníficas residências, a sua morada devia ser, no mínimo, um palacete. Estava ansioso por vê-la. Aí o anjo parou diante de um barraco construído com tábuas meio pobres e disse: "Esta é a sua casa." O homem ficou indignado. "Como é possível? Vocês sabem construir coisa melhor." "Sabemos sim", respondeu o anjo, "mas nós só construímos o material. São vocês que selecionam e enviam lá de baixo. E você só enviou isso."
Então, nós vivemos nesta ilusão, reclamando da vida porque acreditamos em valores distorcidos. Então, este homem rico acreditava que o acúmulo de riqueza, o status que ele tinha aqui na Terra, corresponderia ao mesmo no plano espiritual. Mas no plano espiritual, a bagagem que você leva é exatamente a dos valores, dos sentimentos, toda a sua construção positiva em benefício do outro é o que vai prevalecer na construção da sua vida no plano espiritual. Então, não nos enganemos. O que vale é aquilo que nós fazemos de bom, o bem que praticamos. E assim, nós lembramos que aquela frase bem conhecida que diz assim: nós colhemos o que plantamos. Se estamos passando por dores e sofrimentos, é porque ainda necessitamos plantar algo melhor. Precisamos aprender mais. No Livro dos Espíritos, na questão 931, Kardec pergunta aos espíritos: por que as classes sociais sofredoras são mais numerosas do que as felizes? A resposta é: nenhuma classe é perfeitamente feliz, pois o que se considera felicidade muitas vezes oculta grandes aflições. Muitas vezes nós medimos a felicidade das pessoas pelo bem que elas têm. Acreditamos que se é rica, se tem uma boa condição financeira, ela é feliz, mas na verdade, por trás dos palacetes, das grandes fortunas, existe muita dor, muita solidão, muito sofrimento também. As classes sofredoras são mais numerosas porque a Terra ainda é um lugar de expiação. Quando o homem a tiver transformado em morada do bem, não mais será infeliz. A doutrina ainda nos fala que estamos em constante evolução, cada um no seu tempo. O planeta Terra passa por mudanças e agora é o tempo da transição, em que está se transformando em um mundo de regeneração. Mas isso não quer dizer que o de provas e expiações vai deixar de existir. Não é tarefa fácil chegar ao nível de evolução que se precisa para alcançar um mundo de regeneração, mas estamos caminhando. Ser bom não é uma coisa fácil. Nós sabemos o quanto é difícil permanecer no bem, agir com integridade moral, agir pensando no outro. É uma construção que nós vamos fazer a cada dia das nossas vidas. Nesse período de transição, continuaremos tendo provas. Estamos nos reajustando, agora com nós mesmos e uns com os outros. Continuaremos com as nossas falhas, mas estaremos sempre tentando melhorar, dispostos a construir um mundo melhor. Nós dizemos que tudo está ruim, mas se apurarmos a nossa reflexão, comparando o passado com hoje, veremos o quanta melhoria já tivemos. Vou dar só um exemplo. Até um tempo atrás, o negro era naturalmente visto como um ser inferior, escravizado para servir ao branco. Hoje percebemos que já há uma indignação diante disso.
Uma grande parte da sociedade já assimilou que o fundamental não é a cor da pele, mas o que aquele ser representa para a sociedade. Não o que está por fora, mas sim o que está dentro de cada um. Quando alcançarmos o mundo de regeneração, desaparecerão os grandes problemas de desonestidade. Haverá menos leis e mais cumprimento delas. O cuidado com o meio ambiente será natural. Para isso acontecer, precisamos investir na mudança que deve começar já, agora. O Evangelho nos orienta para essa mudança. Jesus disse tudo, basta que sigamos a sua mensagem. Agora, sempre utilizando a inteligência, o bom senso, para que possamos ter uma fé lúcida, raciocinada. Agradecemos a todos a boa vontade, desejamos sucesso nessas conquistas e fiquem em paz, que Deus os ilumine, os proteja de todos os males possíveis. Até breve.